Este então é o resultado do lote de moedas que eu comprei pela internet. E aqui eu quero mostrar para vocês quais moedas que vieram nesse lote. Começando aqui por esta moeda que eu já havia mostrado para vocês, é a moeda de 200 réis de 1901. Eu não vou falar dela agora, farei um vídeo específico sobre as características e o valor dessa moeda. Então, vou deixá-la aqui do lado. Aqui, então, nós temos o resultado de todas as moedas que vieram no lote que eu comprei pela internet. Então, foram essas moedas que vieram nesse lote. Algumas vieram repetidas, outras nem tanto. As únicas que eu vou conseguir colocar na minha coleção, nesse novo catálogo, né? Que a gente tinha falado sobre ele, são essas moedas aqui, que a gente vai estar falando sobre as características e os valores. 20 centavos, 5 cruzeiros, 10 centavos. Quero falar também que no caso aqui, ainda que tenha vindo moedas repetidas, essas duas aqui elas são de períodos diferentes. Essa do lado esquerdo é a que estava no meu catálogo, só que eu vou trocar por essa do lado direito, e aí você já consegue entender e imaginar o porquê. Porque ela tem um brilho mais autêntico, talvez por ser mais recente, né? E vai ser essa moeda então que eu vou colocar no lugar dessa do lado esquerdo, tá certo? Aqui eu não vou ficar falando as características dessas moedas aqui, nem valores. Vou falar sobre estas aqui. Então vamos à moeda de 20 centavos. Essa moeda de 20 centavos aqui, no seu anverso, nós temos o dístico Brasil e o valor e a data. No seu reverso, nós temos as armas nacionais dentro de um círculo de pérolas. Todas as moedas desse período aqui, dessa família aqui, elas têm as armas nacionais, tá? É o que aparece no reverso delas. O período de circulação dessas moedas, ele foi de 86 até 1989. O material dela também é um material de inox, ela tem um diâmetro de 19 milímetros, ela tem um peso de 2,55 gramas e uma espessura de 1,45 milímetros. O seu bordo é liso, também padrão moeda. Então vamos à moeda de 5 cruzeiros de 1984. Aqui no anverso da moeda, o dístico Brasil e ramos de café. Isso no seu anverso. E no seu reverso nós temos o valor e a data e microcaracteres, símbolo do Banco Central. São essas conchinhas aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, aqui ao ano 1984. Também o material dessa moeda, ele é de aço inox. Ela tem um diâmetro de 22 milímetros, um peso de 4,50 gramas e uma espessura de 1,60 milímetros. O bordo dela é liso, tá? Vou pegar uma aqui para mostrar. Ó, quando a gente fala sobre o bordo, né? No caso aqui, bordo liso. Agora vamos para a próxima moeda. Lembrando que eu vou falar
todos os valores dessas moedas. Então, falando algumas características dessa moeda, aqui no seu reverso a gente tem a representação da nossa indústria siderúrgica, a efígie da República e o dístico Brasil. O material dessa moeda aqui é um material de aço inox. O seu diâmetro, ela tem um diâmetro de 23 milímetros. Ela tem um peso de 4,22 gramas e uma espessura de 1,30 milímetros. O padrão de cunhagem dela é o padrão moeda, ou seja, sempre que quando você vira a moeda, a efígie é sempre para cima. Quando ela aparece para baixo, aí você tem uma moeda desse período aqui, reverso invertido, e ele pode ser para a direita ou para a esquerda. Isso é o que agrega valor a uma peça dessa, não só dessa, mas como de qualquer outra moeda. Só lembrando que vou falar o valor dessa moeda aqui. E aqui a de 20 centavos de 1977, a efígie da República e o dístico Brasil. No seu reverso temos o valor de 20 centavos e a representação da indústria petrolífera. O ano de tiragem, 1977. O material dela também é um material de aço inox. Ela tem um diâmetro de 25 milímetros, um peso de 5,67 gramas e uma espessura de 1,50 milímetros. E também o seu bordo é liso. Bordo liso. Padrão moeda. Mais uma vez, né? Falando aí sobre essa questão do padrão da moeda. Não é o padrão medalha. Padrão medalha, quando você dá um giro na moeda, ele vai ser para baixo. E aí, isso é o que diferencia as moedas de padrão de cunhagem. Moeda e uma de padrão medalha. Falamos aqui sobre algumas características das moedas que eu vou colocar no meu catálogo, das que vieram no lote de 60 moedas. Não falamos todas as características e agora eu vou falar sobre os valores. Falando da moeda de 20 centavos, a que eu tenho aqui é essa aqui de 1987. Teve uma tiragem de 157 milhões e 500 mil unidades. O valor dela em MBC, um valor de R$1,50, uma soberba R$3 e uma flor de cunho R$7. Aproveitando, falando aqui, as pessoas me perguntam muito onde vende as moedas. Eu vou fazer um vídeo dando informações só especificamente onde você pode vender a sua moeda. Esses catálogos aqui, eles em alguma parte aqui deles aparecem em algumas lojas e são lojas que compram moedas. Só que eu já cheguei a falar para você não se iludir, porque se você chegar com uma moeda dessa aqui, ele não vai comprar. O lojista ele não vai comprar. Numa feira, geralmente, dependendo do lugar onde você mora, tem feirinha. Feira do rolo, o pessoal costuma falar, né?
E tem pessoas que estão lá vendendo, comprando, trocando moedas, né? Então, assim, se você chegar com uma moeda dessa, é provável que ele não compre, bem provável que ele não compre. Por quê? Porque o lojista geralmente ele tem dessas moedas aqui por quilo, ele vende por quilo, então, né? Ele não vai comprar. Agora, se você chegar com uma moeda dessa aqui, com alguma anomalia, com algum defeito, uma reverso invertida, algo que fuja do padrão normal, aí sim ele vai querer comprar. Por quê? Que ele vai querer comprar para poder revender para quem coleciona, não é? Então, é isso. Então, não se iluda. Por isso que o objetivo aqui, além de tudo, também é valorizar e incentivar as pessoas a montarem suas próprias coleções, guardar. Às vezes você tem aí essas moedas guardadas de alguém, não é? De um, sei lá, de um avô. Ah, o meu avô guardava, ah, o meu pai guardava. Então, começa a montar a sua coleção, não é? É algo que a gente se distrai, é uma coisa gostosa, uma coisa bacana, você vai conhecendo aí, né? Você vai vendo as histórias de cada uma delas. Então é algo que eu incentivo as pessoas a fazerem. Então, falando aqui, ó, da moeda de 5 cruzeiros, esta aqui, falando do valor dela, é de 1984. O valor dela, dessa moeda de 1984, tá aqui, ó. Aí lá em cima você já consegue acompanhar, né? Que a primeira coluna aqui, o valor dela é de 1,50, sendo ela uma MBC, sendo uma soberba R$3 e uma flor de cunho R$7. Há pouco eu estava falando sobre a questão dos valores que as moedas são vendidas ou compradas. No caso aqui, ó, ela deixa de ser uma moeda de circulação comum e passa a ser uma moeda valiosa quando ela é uma reverso horizontal. Olha só o valor de uma reverso horizontal. Então, suponhamos que fosse essa moeda aqui. No giro dela, em vez de ser para cima, para baixo. E aí ela sendo uma MBC, o valor dela R$60. Ela sendo uma soberba, 130. E ela sendo uma flor de cunho, o valor dela seria R$300. Aí sim, falar, você compra minhas moedas? Assim, eu não compro. Eu não compro uma moeda dessa porque eu não tenho R$300 para dar numa moeda dessa, entendeu? Para vender. Se você for vender, se você tiver e for vender uma moeda dessa, dificilmente a pessoa vai pagar um lojista que compra ou alguém de uma feirinha vai pagar R$300. Ele vai pagar menos, por quê? Porque depois ele vai querer lucrar em cima da venda dessa moeda, porque acaba se tornando um comércio, né? A outra moeda que é igual esta aqui, a diferença é que o verso dela, ele é diferente. Ele vem escrito FAO, Alimento para o Mundo. E aí é uma moeda comemorativa. Então, uma moeda dessa, o valor dela, sendo ela uma MBC, de R$8, uma soberba 20 e uma flor de cunho 45. Aí sim, é uma moeda rara. Então, assim, não compraria de 300, mas compraria com certeza, pagaria aí 8, R$20 ou mesmo R$45 numa moeda dessa. Que o desenho dela no verso ele é diferente. Ele vem com o dístico FAO, Alimento para o Mundo. Agora vamos ao valor dessa moeda aqui de 10 centavos de 1978. O valor dela, sendo ela uma MBC
1,50, uma soberba 3 e uma flor de cunho R$10. Agora, aproveitando, eu vou falar o valor dessa moeda aqui, de 20 centavos, que é de 1977, que é a que eu vou trocar com esta aqui, que é de 67. Então, tá aqui o valor, e aí a gente vai ver aqui o valor da moeda de 10 centavos, de 78. 1,50 uma MBC, R$3 uma soberba e R$8 uma flor de cunho. Então, aproveitando, a gente vai falar sobre o valor da moeda de 20 centavos de 1967. Fazendo uma observação que, no caso, o que pode vir a apresentar uma cor diferente uma da outra é a questão do material, tá? Essa de 67, o material dela é o cupro-níquel. E esta outra aqui, aço inox. Então, é o que diferencia uma moeda da outra e às vezes a questão do valor que é praticado, tá bom? Então, uma cupro-níquel 1967, uma MBC 2,50, uma soberba 6 e uma flor de cunho R$18, tá certo? Esses são os valores das moedas que eu fiquei de passar para vocês, e aí eu estou usando como referência o catálogo Amigo. O vídeo de hoje foi esse, um grande abraço e até mais.